qualificações adicionais. Retornos crescentes dinâmicos. O que é isso? Vamos ver aí como que a gente pode acrescentar esse elemento à nossa análise. Algumas das mais importantes economias externas, então, provavelmente surgirão do acúmulo de conhecimento. Mais eu produzo, mais eu ganho o tal do learning by doing, né? Ou seja, aprendendo a fazer e depois aprimorando a fazer, né? Ou seja, à medida que eu faço cada vez mais, por exemplo, à medida que eu faço mais vídeo aqui, eu ganho mais conhecimento para fazer mais vídeo de uma forma mais rápida e melhor. É isso que acontece também nas indústrias. Então, algumas das mais importantes economias externas provavelmente surgiram do acúmulo de conhecimento. Quando uma empresa individual melhora seus produtos ou técnicas de produção por meio de experiência, de novo, o tal do learn by doing, aprendendo, fazendo, outras empresas provavelmente imitarão a empresa e irão beneficiar-se de seu conhecimento. E aí é o tal do transbordamento de conhecimento que a gente já viu algumas páginas atrás. O transbordamento do conhecimento, então, dá origem a uma situação na qual a produção de empresas individuais cai, ao passo que a indústria como um todo acumula experiência. Então eu tinha uma vantagem, todo mundo foi copiando, e aí eu fui diminuindo, portanto, a minha produção individual, mas a indústria foi ganhando como um todo. Repare que as economias externas que surgem a partir do acúmulo de conhecimento diferem um pouco das economias externas consideradas até agora, nas quais os custos da indústria dependem da produção atual. Então, nós vimos até agora o fato de que você produz mais, os custos caem, portanto, o custo depende da quantidade produzida. Mas aqui nós estamos acrescentando conhecimento. Então, veja, nesta situação alternativa, os custos da indústria dependem da experiência, medida normalmente pela produção cumulativa da indústria até o momento atual. Então, estamos dizendo que, portanto, empresas que estão estabelecidas, que já produzem, por exemplo, uma fábrica de carro que já produz carro, sei lá, desde os anos 20, ela tem um acúmulo. A quantidade de carros que ela já produziu já deu uma série de expertises para ela. E talvez algumas outras indústrias, uma indústria que está começando agora em pleno século XX, nos anos 2020, vai ter dificuldade. Ou contrata os engenheiros dessa fábrica antiga, ou se ela começar do zero, veja, os custos da indústria dependem de experiência, medida normalmente pela produção cumulativa da indústria até o momento atual. Ok? Então, isso aí é muito importante. Vamos agora ver um exemplo. Por exemplo, então, o custo de produzir uma tonelada de aço pode depender negativamente do número total de toneladas de aço produzido por um país desde que a sua indústria começou. Então, veja, o custo de produzir pode depender negativamente do número total de toneladas de aço produzido por um país desde que a indústria começou. Esse tipo de relação ele é frequentemente resumido por uma curva de aprendizado que relaciona o custo da unidade com a produção cumulativa. Então, vai levar em conta tudo que aquela indústria já produziu ao longo do tempo, né? Então, imagine, por exemplo, setores industriais na Inglaterra que já existem desde a Revolução Industrial. Então, a curva de aprendizado lá, ou das pessoas que estão lá, que podem migrar, muito grande. Então, isso é muito importante. Tais curvas de aprendizado são ilustrados, então, aí na figura 7.6. Então, elas têm, então, uma inclinação descendente por causa justamente do efeito nos custos da experiência adquirida por meio da produção. Então, ela tem uma inclinação descendente por causa do efeito nos custos da experiência adquirida por meio da produção. Quando os custos caem com a produção cumulativa ao longo do tempo, em vez de cair com a taxa atual de produção, chamamos isso de um caso de retornos
crescentes dinâmicos. Então, vamos baixar aqui rapidinho e dar uma olhada. Então, a curva de aprendizado. Olha lá. Então, vamos ficar aqui na L, ó, primeiro. Eu ainda não... Então, C0 asterisco, custo 0 asterisco aqui. E você tem você tem duas curvas. E aqui a quantidade de saídas cumulativas desde que a indústria entrou em funcionamento. Então, à medida que vai se afastando do eixo original, vai aumentando. Então, veja, ó, a curva de aprendizado, ela mostra que o custo da unidade produzida é menor quanto maior a saída acumulativa da indústria de um país até hoje. Um país que tem extensa experiência, digamos, anos naquela indústria, em uma indústria L, pode ter menor custo de unidade do que um país com pouca ou nenhuma experiência, mesmo que a curva de aprendizado do segundo país, por exemplo, o L2, seja menor, por exemplo, por causa de salários menores. Então aqui, digamos, eu tenho a curva de a curva de aprendizado de um país rico e que produz um produto há muito tempo. Aqui eu tenho a curva de aprendizado de um país que está começando agora, mas digamos que ele tenha a vantagem, no caso de um país pobre, numa indústria retardatária, que tem custos menores. Mesmo assim, olha lá, o custo C1, né, da indústria estabelecida vai ser menor que o custo de entrada. O que isso quer dizer em outras palavras também? Quer dizer o seguinte, que à medida que você começa, por exemplo, a indústria de cinema americana, ela já está há tanto tempo, que o custo de aprendizado já está ali. Que boa parte, por exemplo, dos investimentos, digamos assim, fixos que são mais caros, já estão todos com seus custos diluídos. Portanto, os retornos crescentes, eles são dinâmicos. O que resulta dizer que se um país quer começar uma indústria do cinema agora, se ela não proteger essa indústria, ela não consegue competir, assim como tem acontecido. Por exemplo, uma vez eu vi um estudo mostrando o caso brasileiro, é muito difícil competir. Porque o custo de saída do país que está começando uma indústria de cinema agora é tão alto que aquele país lá, Estados Unidos, ainda que tenha salários muito altos, ou custe muito, ou seja, uma fortuna para contratar um ator, tem um custo maior de produção do filme, o custo do filme é mais barato do que o custo que começa. Vamos ver isso agora em texto. Como as economias externas comuns, as economias externas dinâmicas podem segurar uma vantagem ou dianteira iniciais em uma indústria. Então, isso explica mais uma vez porque historicamente os mesmos países são os países que continuam na liderança de determinadas produções, ainda que em outros países, como é o caso da China, mesmo com mão de obra barata, outros países continuam dominando. Hoje, por exemplo, essa economia externa dinâmica da vantagem inicial pode também se refletir, por exemplo, no caso de patentes. Eu tenho uma patente de 30 anos atrás, eu continuo dominando por mais 30, 35, 40 esse mercado porque eu tenho uma patente de produção. Então, como eu fui o primeiro, eu gozo de vantagens iniciais. Ah, mas no outro país, aquele país tem uma mão de obra barata ou tem um determinado... Não interessa, ele vai ter dificuldade de competir, a não ser que exista uma intervenção do governo, que é justamente a intervenção do protecionismo. Na figura 7.6, a curva de aprendizado L é a do país que foi pioneiro na indústria, enquanto a curva de aprendizado L asterisco é a do país que tem baixo custo de entrada, digamos salários baixos, só que entrou agora, tem menos experiência na produção. Então, um país pioneiro, mas que tem custos altos, e um país entrante e que tem custos baixos. Já que o primeiro país tem uma vantagem de produção grande o suficiente, portanto as economias externas de escalas, os custos baixos potenciais do segundo país, portanto futuro, podem não permitir nem que ele entre no mercado. Que o problema aqui, ó, no gráfico de novo,
Não é que a produção do país com mão de obra barata não pode atingir um custo menor. Pode, só que o problema é entrar. E aí também explica, em parte, porque a China protege as suas indústrias. Porque ela sabe que sem proteger, ou dá subsídios, ou faz, digamos assim, ou produz um câmbio do yuan dólar artificialmente, né? Ele deprecia a moeda dele para fazer com que as exportações se tornem vantajosas. E querendo ou não, ele protege a indústria, porque como ele tem várias indústrias entrantes há anos atrás, essas indústrias até conseguirem adquirir essa curva de experiência, né, os retornos crescentes dinâmicos e por aí vai, leva tempo. Então, de novo, isso explica. E isso também explica porque o Brasil não tem conseguido se reindustrializar, porque como não tem proteção, há vários setores que não existem no Brasil e vão ter dificuldade de existir, e tem outros que passam por dificuldades e não são, digamos assim, renovados ou requalificados a fim de competirem no mercado internacional. Por exemplo, suponha que o primeiro país tem uma produção cumulativa de unidades de QL, dando à unidade o custo de C1. Então, esse seria o custo do primeiro país, né? Então, lá, ó, o C1 e a quantidade QL que ele já acumulou é do país que está lá já há muito tempo no mercado. Enquanto o segundo país, ele nunca produziu. Então, se ele nunca produziu, ele está aqui ó, na origem, né, do eixo horizontal. Enquanto o segundo país terá um custo startup inicial, né, um custo inicial de aqui, C asterisco 0. Um custo alto, custo fixo alto, custo de começar alto, custo de não tem economias externas, não tem nem economias internas direito. Ele é maior do que a unidade do custo atual da indústria estabelecida. A esse custo, não tem como produzir, a gente viu lá no gráfico das perdas do comércio, não tem como essa empresa começar ou iniciar se ela não tiver barreiras comerciais, se ela não tiver protecionismo. Ela nunca vai atingir as economias externas de escala. Economias de escala dinâmica, como as economias externas em um ponto do tempo, potencialmente justificam o protecionismo, que é o que eu já falei. Então, economias de escala dinâmica, como as economias externas em um ponto do tempo, você justifica o protecionismo. E aí, de novo, o protecionismo, daqui a pouco a gente vai ver aqui, da indústria nascente é fundamental. Suponha que um país possa ter um custo baixo, o suficiente, para produzir uma mercadoria para exportação se tivesse mais experiência de produção, que é o caso aqui do país com custo mais barato, o que a gente viu a Tailândia lá, no caso dos relógios. Eu posso produzir a um custo menor. Eu posso produzir para exportar, mas eu não tenho experiência. Eu não diluí os meus custos fixos. Mas, dada a atual falta de experiência, a mercadoria não pode ser produzida competitivamente. Tal país ele pode aumentar seu bem-estar em longo prazo, tanto encorajando a produção da mercadoria por um subsídio, quanto protegendo-a da competição estrangeira até que a indústria possa andar com suas próprias pernas. Então, a minha indústria não tem condição hoje. O custo dela vai ser muito alto. Qualquer indústria. Se a gente for começar uma indústria de TI no Brasil, vai precisar ter subsídios e proteção. Por quê? Porque se eu tenho uma indústria nascente aqui de microchips, ou até uma startup de uma rede social, se eu não tiver incentivos a esta indústria, os meus custos são tão altos que ela não vai existir. Por quê? Porque ela vai usar aqueles produtos importados que têm um custo menor por conta das economias externas, por conta de estar há muito tempo no mercado e por aí vai. Então veja, para um país aumentar o seu bem-estar em longo prazo, que é o que a China está fazendo, ele precisa encorajar, primeiro, subsídios. Por exemplo, financiamentos mais baratos para essa indústria. Porque aí ela tenta diminuir os seus custos com capital mais barato.
ou ela vai ter proteção? Ela vai ter, digamos assim, vantagens comerciais em um determinado mercado geográfico, no caso do mercado nacional. O argumento para a proteção temporária das indústrias para permitir que elas ganhem experiência é o chamado argumento da indústria nascente. E veja, Inglaterra já fez isso, França já fez isso, Alemanha já fez isso, Estados Unidos já fez isso. Todos os países que se industrializaram, tanto os originários como os retardatários que deram certo, fizeram proteção à sua indústria nascente. O Brasil fez proteção em algum momento, lá na época dos regimes militares. Mas isso nos anos 90 foi largado, destruído, e as indústrias brasileiras não tinham atingido ainda um ponto ideal de competição. Esse argumento tem desempenhado um papel importante em debates sobre o papel da política de comércio no desenvolvimento econômico. Nós vamos discutir o argumento da indústria nascente mais extensivamente lá à frente, no capítulo 10, mas por enquanto apenas percebemos que situações como as que foram ilustradas na figura 7.6 e acho que na última, lá do caso dos relógios, Tailândia e Suíça, mostram o seguinte, que são tão difíceis de identificar na prática os ganhos de economias externas, quanto aquelas que envolvem o aumento dos retornos dinâmicos. Então, tanto as economias externas, como a questão dos retornos crescentes dinâmicos, na realidade prática, eles são difíceis de serem identificados. E por isso continua justificando que políticas, digamos, mais protecionistas sejam ainda praticadas. E lá no capítulo 10 mais à frente, videoaulas mais à frente, se você estiver acompanhando par e passo, capítulo a capítulo, nós vamos ver isso com mais detalhe, e é um assunto interessante, porque é um assunto que interessa, por exemplo, para nós brasileiros, para entender por que o Brasil não consegue se industrializar. Hoje, por exemplo, porque não consegue competir com a China. 25 anos atrás, porque não conseguia competir contra a indústria dos Estados Unidos ou a indústria europeia. Certo? Então, é uma coisa a se refletir, principalmente quem vai para a área da diplomacia, enfim, a área das relações externas, precisa compreender que essa é uma competição que está todo dia na agenda dos diplomatas, né, dos políticos